Só esperar. Bom, então, pessoal, começando a aula de hoje, tá? A gente tem algumas correções para fazer. Outras correções a gente não vai fazer porque são respostas pessoais, né? Então, eu precisaria da participação de vocês. Então, a gente vai, ao menos, passar por essas perguntas. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu vou ali para o quadro, depois eu vou tirar uma foto e eu mando para vocês, tá? Do quadro, porque eu sei que na imagem fica um pouquinho complicado da gente ver. Pessoal, o que a gente está trabalhando até agora, então? Né? Qual é o tempo verbal novo que a gente viu? A gente viu um tempo verbal que a gente chama de present perfect. Qual é a diferença do present perfect para o simple past? A diferença é que no simple past eu sempre tenho a marca do tempo, tá? Então, essa marca de yesterday, de last week, last year, enfim. O present perfect, eu não tenho um tempo, né? E eu posso falar de coisas que começaram no passado e que podem continuar até o momento, tá? O que é a estrutura desse present perfect aqui? O present perfect, pessoal, eu vou fazer a utilização na afirmativa, por exemplo, né? Do meu sujeito, o verbo auxiliar, o have ou o has na terceira pessoa do singular, né? Ou seja, para he, she e it, eu vou usar o has. Para as outras pessoas, como I, you, they e o we, eu vou usar o auxiliar have, tá? Mais o verbo no past participle. O que isso quer dizer? Se o verbo é regular, eu permaneço utilizando ele de forma regular. Então, eu faço o acréscimo do ed, faço o acréscimo do d, ou do ied, né? Se o verbo termina em y e mais consoante, ou se é vogal, vou acrescentar o ed. Se o verbo é irregular, eu vou lá na minha tabela e vou procurar o verbo na tabela onde diz past participle, ok? Eu acho que isso até então tá bem claro para vocês. O que eu quero mostrar aqui hoje, gente? A gente tem algumas palavrinhas que a gente usa muito com present perfect, ok? Alguns advérbios, algumas palavras que nos ajudam. São elas: for, since, already, yet, ok? O que isso quer dizer, pessoal? O for, quando em alguma frase eu quiser usar que algo durou por algum tempo. Então, a tradução dele seria por, né? Onde eu vou ter na frase por algum tempo, tá? Então, eu uso para determinar a quantidade de tempo que durou determinada ação. Quantidade de tempo de uma ação. Como eu não estou dizendo qual é o tempo, né? Que ano que foi isso, eu uso o present perfect para dizer isso. Outra palavra que é muito usada é o since, ok? Que seria o desde. Por exemplo, I have lived here since 2008. Ou seja, eu moro aqui desde 2018. Então, eu tenho meu sujeito, auxiliar, verbo no past participle, que no caso ele é regular, eu mantive ele como do passado, lived, here since 2008. Então, since é aquele desde, tá? Already, pessoal, é um advérbio que eu utilizo quando eu quero dizer que algo aconteceu antes do esperado, tá? Então, algo antes do esperado. Ou seja, ainda vai acontecer, mas aconteceu antes do que eu esperava. Ele geralmente é usado no meio da frase. Meio da frase é depois do meu auxiliar e antes do meu verbo, ok? Então, I have already
done my homework. Eu já fiz o meu tema, ok? O yet, pessoal, ele é como se fosse o nosso ainda, tá? Ele é usado no final de frase. Final de frase. Tá? Ou seja, eu uso para reforçar, né? Então, have you done your homework yet? Você não fez ainda o seu tema? Haven't worked yet? Ok? Então, eu uso para o final de frase. Por que eu coloquei isso aqui? Porque no finalzinho eu quero tentar fazer um jogo com vocês e vocês precisam saber disso aqui. Isso aqui é muito utilizado, ok? Depois eu tiro uma foto do quadro e mando ali no grupo, porque eu sei que assim não dá para a gente ter muita noção pela aula online como é que ficou o quadro para vocês copiarem, tá? Pessoal, vamos iniciar as correções então, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Desculpem o cansaço, né? Mas quando eu falo demais, agora eu tenho ficado muito cansada. Bom, vamos lá. Vamos pegar a aula de hoje. Ok. O que eu pedi de tema para vocês? O que ficou na semana passada? Ficou a sessão do homework, ok? Na página 182 e 183 e 184. Ainda tinham mais algumas perguntinhas, ok? Então, a gente vai fazer a correção rapidamente dessas frases aí que vocês tinham que completar, ó, aqui. Esse é só o número 5, aqui, número 1. Então, vocês tinham essas frases aí na página 182, né? A gente não corrigiu essa ainda, né? Ou já corrigiu na aula passada? Eu acredito que não, a gente vai rapidinho corrigir. O que vocês tinham que fazer, pessoal? Bem simples, né? Vocês só tinham que passar para a terceira pessoa do singular. E como eu falei aqui para vocês, terceira pessoa do singular, eu vou usar o auxiliar has, né? Então, é a única coisa que modifica na minha frase. Então, na letra A, se eu tenho we have done our homework, eu vou ter she has done our homework, ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês, letra A, ou eu posso botar na forma longa, she has, ou eu posso botar na contraction form, que seria apenas o she apóstrofe S, ok? Letter B, have you written the history? Se eu tenho terceira pessoa do singular, eu vou ter aqui, então, has he written the history? Ok? Porque eu troquei para a terceira pessoa do singular. Na letra C, they have never talked to me. Então, se eu tenho she, eu posso usar agora a forma contraída, she has, que é a mesma coisa do verbo to be, she has never talked to me, ok? Letter D, I haven't studied for the test. Então, eu nunca estudei para o teste, para a prova, né? Então, eu tenho he hasn't, né? Porque é negativa. Studied for the test. Então, aqui você só tinha que fazer essa troca do auxiliar, tá? Então, a mesma frase, só que em vez de usar o have, eu vou usar o has, ok? Vou abrir um pouquinho aqui, porque chega o meu filho. No exercício número 2, que já era na página 183, a gente tinha write a sentence about yourself, ok? Então, vocês já tinham que escrever frases sobre vocês. Então, a gente vai acabar
Vou fazer só a primeira aqui para mostrar para vocês, e aí o resto vocês fazem conforme as inscrições de vocês, ok? Então, vamos lá. Na número 2, write sentence about yourself. Example, to write a message in English. Você escreveu uma mensagem em inglês, aí você tinha que botar I have never write a message in English ou I've written a message in English. Ou seja, eu nunca escrevi uma mensagem em inglês, eu escrevi uma mensagem em inglês, ok? Então, a letra A, por exemplo, vocês tinham to buy a book online. Então, depende como é sobre vocês. Se vocês já compraram um livro online, então vocês vão botar na letra A, I have. O verbo buy, ele vai para bought, ok? I have bought a book online. Agora, se vocês nunca compraram, vocês podem ou trazer a frase para a negativa, I haven't bought a book online, ou trazer o advérbio never. I have never bought a book online. Eu nunca comprei um livro online, ok? E aí na letra B, C e D também depende de vocês, tá? O número 13 e 4 também eram frases sobre vocês. Então, eu espero que vocês tenham feito utilizando essas mesmas regras e falando sobre as suas experiências, que é o que esse tempo verbal trabalha bastante. Falar sobre experiências no passado que podem estar ainda acontecendo ou que podem vir a acontecer, ok? A gente vai pular agora, pessoal, direto para o exercício 5 da página 184, que era de marcar, que eu não pedi para vocês ainda. Então, eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem esse exercício, ok? Choose the best answer. Vocês têm que marcar a alternativa correta. Então, vê o sujeito, vê qual é o auxiliar e marca de acordo com a resposta que vai encaixar melhor na frase, tá? 10 e 23, 10 e 25 a gente corrige. Mais um minuto. A gente também vai fazer a correção da 186, que era a atividade do plural da semana passada, tá? Que é o início da Unit 4. Vamos lá, então, pessoal. A sessão do homework, chose the best answer, ok? Então, vocês tinham 3 opções e tinham que escolher a alternativa correta. He, espacinho, a camel, ou seja, eu tenho o verbo, né, o sujeito, na terceira pessoa do singular. Então, se eu tenho he, eu tenho que obrigatoriamente usar o meu auxiliar has, ok? Então, aqui, a única opção que eu tinha correta era a primeira. He has never riding, porque é o verbo no past participo do ride, a camel, ok? Então, letra A, has never riding, ok? Letter B, mais um pouquinho para ficar tudo na primeira linha. Oh my God. Has never riding. Ok.
Letter B. Your mother on the street yesterday. Yesterday eu tenho a marca do passado. Se eu tenho essa marca do passado, foi que eu coloquei ali para vocês. Simple past para o present perfect, a diferença é essa. Passado, eu tenho essa marca. Yesterday, on Saturday, last week, last year. Present perfect, eu não tenho. Então, como eu tenho aqui esse yesterday de ontem, o único verbo que complementa tem que ser um verbo no passado. Então, I saw your mother on the street yesterday, ok? Então, verbo no passado. Letra C. We, espaço, né, gap, a lot at the party on Saturday. Se eu estou falando que eu dancei na festa no sábado, quer dizer que hoje é outro dia, eu estou falando do passado. Então, o verbo que complementa, danced, ok? Então, we danced a lot at the party on Saturday. Letter D. What time gap breakfast today? Ok? Então, na letra D, eu preciso perguntar no passado qual o horário que você tomou o café. Então, o auxiliar que eu vou ter que usar é do passado e não do present perfect, porque eu estou falando do momento passado. Então, did you, ok? Did you have? Então, what time did you have breakfast today? Esse have, ele é o que acompanha as refeições. Have a breakfast, have a lunch, have a dinner. Não have do present perfect, ok? Então, did you have? E a última, pessoal. She is gap her room this morning. Então, eu quero dizer que a minha mãe limpou o meu quarto esta manhã. Né? Na verdade, não limpou, né? Porque as alternativas estão na negativa. Então, she is assim. Ela, minha mãe não, ela não limpou. She didn't clean her room this morning, ok? She didn't clean, porque sempre que eu uso o auxiliar do simple past, eu não flexiono o verbo. Meu verbo permanece o mesmo, ok? Pessoal, a Maxi Challenge ali embaixo é uma questão da MEC de São Paulo, ok? Uma questão de vestibular, onde vocês têm um trecho ali de uma música. According to the lyrics to the song Fire in the Rain by James Taylor above. Então, de acordo com aquela música acima, né, o que quer dizer ali? Rapidinho, 2 minutinhos para ler aquela questão e responder a alternativa certa, ok? Esta aqui, Maxi Challenge. Dois minutos. João Pedro? Tá, vai ali no banheiro. Mais 1 minuto. Pessoal, vamos lá então. Bom, vocês tinham a utilização nesse trecho do present perfect, ok? Então, vocês podem ver, I have seen fire, and I have seen rain, I have seen sunny days, e assim por diante. Então, toda a estrofe, ela tem a utilização do present perfect. Então, a única alternativa que fala dessa utilização do present perfect é a letra C, né? A letra C diz, the present perfect tense is used to refer to the author's life experiences, ok? Então, a gente usa o present perfect para relatar as experiências. Nesse caso, o autor da música está relatando as suas experiências, ok? Então, esta é a alternativa correta, tá? Pessoal, terminando a unidade 13, então, a gente tem esse in short, ok? O
que nada mais é do que o resumo do que a gente about past experiences. Então, a gente usa o present perfect para falar sobre as nossas experiências no passado. E aí ele dá ali alguns exemplos. I have never seen a ghost. Have you ever eaten sashimi? I've been to New York. Ou seja, então, experiências no passado, onde ele trouxe aqui frase afirmativa, frase interrogativa. Lembrando que a interrogativa, o meu auxiliar vem para frente. The present perfect is formed by the verb have in the present, followed by the past participle of the verb. Então, ele é formado pelo verbo have, que nesse caso have, ele entra no present perfect como um auxiliar, tá? Mas ele é o verbo ter, o verbo to have. Então, é o verbo have no presente, seguido pelo past participle do verbo, tá? Então, seguido pelo verbo no particípio, tá? E ele dá outro exemplo. I have walked for milhas. He's tried a new sport. Ok? The past participle can be regular, ed, as in simple past. It can also be irregular. Então, ele fala que o verbo no past participle, ele pode ser na forma regular, adicionando o ed, ou no simple past, ele também tem o verbo irregular, que foi mais ou menos o que eu trouxe aqui para vocês no início da aula. Então, I've spoke to the director, tá? E, por final, when mentioned, when the event occurred, use the simple past. Quando mencionado, quando o evento ocorreu, a gente usa o simple past, que ali é no final. He went to school yesterday. Então, se é mencionado marca de tempo, eu uso o simple past, ok? E aí, pessoal, eu pedi na semana passada um exercício onde tinha um áudio para vocês ouvirem sete pessoas, tá? Falando sobre as suas experiências no passado. Me respondam se vocês conseguiram escutar o áudio. Deu para ouvir na atividade? Respondam no chat ali para eu ter uma noção. Sim. Beleza, então eu não vou passar o áudio de novo, senão até eu poderia passar, mas ele é um áudio compridinho, tá? Então eu não vou passar novamente porque deu para escutar. Pessoal, essas 5 pessoas falavam de experiências, e geralmente experiências relacionadas com extreme sport, ok? Que era o tópico da unit anterior, tá? Que era o tópico da unidade anterior. Então, vamos lá. O primeiro ali. This is totally cool and exciting, but I think I wouldn't do this stuff even someone gave me $1 million. Então, o que ela fala? Que ela acha muito legal, né? Muito interessante, mas ela não faria esse tipo de coisa, mesmo que alguém desse $1 milhão de dinheiro para ela, né? Bucks. Então, aqui eu vou colocar para vocês a ordem correta que ficou, tá? Então, no caso, a letra A era o falante, o speaker number 5, ok? A letter B era o speaker number 3. Letter C era o speaker number 6. Letter D era o speaker number 1. Letter E, speaker number 4. Letter F, speaker number 2. And letter G, speaker number 7, ok? Então, aqui temos a ordem correta que vocês escutaram este áudio, ok? Alguma dúvida de vocabulário, de compreensão, pessoal? Podem digitar ali no chat, né? Se não quiserem mencionar. Obviamente, tinham várias palavras que vocês não tinham visto ainda, né? Mas, de acordo à escuta, acho que dava para entender tranquilamente, né? Dava para conseguir relacionar, porque não era um áudio fast, real fast, it's slow, mas acho que dava para entender tranquilo, tá? Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem relatar, tá? Pessoal, página 187, a gente tem listen again, ok?
Who says that extreme sports? Ok? Então, na verdade, eu não vou passar o áudio para vocês, mas eu vou dar 2 minutos para vocês voltarem nesse texto, porque vocês têm todo o texto ali, tá? E eu quero saber, quem falou sobre esses esportes são are exciting, are dangerous, are cool and are fun, ok? Vocês podem colocar só o falante ali, se é a letra A, letra B, letra C, letra D, tá? Ou colocar um nome, porque entre parênteses ali no finalzinho tem o nome de cada um, ok? 2 minutinhos, são 10h36, 10h37 para vocês voltarem e olharem ali quem falou isto aqui, ok? Mais 1 minuto. Pronto, pessoal. Alguém consegue escrever ali para mim? Quem que achou, falou as opiniões relativo aos esportes are exciting. São excitantes esses esportes. São 3 falas que tem com esse tipo de argumento, dizendo que são excitantes. Quem é que colocou ali? Pode colocar speaker number 1, number 2, number 3. Colocar ali no chat para ver. Não? Poxa, pessoal, ninguém? A, ok. E, ok. E F, ok. Perfeito, Luísa. Esses 3 falaram sobre ser excitantes o esporte, ok? Então, vou colocar aqui para ficar melhor para vocês. Então, na letra A, tinha o speaker number 5. Eu vou colocar pelo falante, tá? Mas como tu colocou, tá certo também. Speaker number 5, number 4 e number 2. Foi na mesma ordem que tu comentou ali. Are dangerous, pessoal. Uma pessoa falou que é o speaker number 2. Ok? Speaker 2. Are cool. Uma pessoa falou que é o speaker number 5. E letter D, are fun, speaker number 3. Ok? Este aqui refere-se, então, a este primeiro exercício aqui, tá? A este primeiro aqui. Pessoal, aqui embaixo vocês têm um textão, né? It's okay, however, ok? Vocês têm um texto que diz, eu vou ler só o início para vocês e passar a atividade para a gente corrigir na semana que vem. Então, as we have seen, many people have different opinions about extreme sports. Are they just opinions? Are they based on facts? Let's read what this journalist has to say and check what is fact and what is an opinion, ok? Então, vocês têm um texto jornalístico de um jornalista, tá? Onde fala sobre esportes radicais, esportes extremos, né? Onde ele fala que pode ser que seja algumas... ele pergunta, na verdade, né? Are they just opinions? São apenas opiniões que esse jornalista vai trazer para vocês? Ou são fatos, são baseados em fatos, como se fosse baseado em fatos reais, ok? Então, vocês vão ler, tá, um relato aqui sobre extreme sports, tá? E vão responder, pessoal, na página 188, de acordo com aquele texto que vocês lerem.
essas perguntinhas, essas 5 perguntas com letter F. Vocês vão ler a sentença e vão dizer se é um fato ou se é uma opinião, conforme a leitura que vocês fizerem, ok? Então, tá ali, tá? Isso fica para correção na próxima aula, porque não tem como eu dar o tempo para vocês lerem todo este texto, tá? Além disso, pessoal, vocês têm abaixo esse link and words, ok? Que vocês vão ler no texto, vocês vão ver 4 palavras em negrito nesse texto, tá? São elas: however, for example, or ou when. Então, 4 palavras estão em negrito. Essas 4 palavras, pessoal, vocês têm que relacionar aqui. Diz o seguinte: look at highlighted words in the preview test. These words are called linked words because they link a sentence. Which one is related to? Então, essas 4 palavras que eu falei para vocês, however, for example, or ou when, elas são chamadas de palavras de ligação, tá? Que são as nossas chamadas conjunções. Então, eu quero saber qual delas expressa time, given alternative, contrast, or listen, ok? Então, vocês têm que relacionar essas 4 palavras, tá? Isso também fica para próxima aula, tá? Então, para a gente fazer a correção. Essa semana, pessoal, vai abrir para vocês uma atividade no plural, se não me engano, abre amanhã. Até o Arthur, eu acabei colocando um pouco antes. E o Arthur, eu botei a data errada, até achou que já apareceu para vocês, mas aí eu já editei, tá? Vai aparecer para vocês. Meu Deus, o que eu fiz? Vai aparecer para vocês um exercício para completar com present perfect, ok? Onde também vamos corrigir na próxima aula, tá? Vamos corrigir em aula esse exercício, então não precisa me mandar a resposta, ou pode me mandar a resposta ali pelo plural, que eu já vou corrigindo de vocês, tá? O que eu quero? Agora vocês têm que me responder, pessoal. Quem aqui está assistindo a aula pelo celular? Eu preciso saber quem está assistindo pelo celular. Tem alguém assistindo pelo celular ou tá todo mundo pelo notebook ou pelo computador? A Ana Laura está no celular. Mais alguém? Bruno, Bruna, Eu sou. Bia. Tá. O que acontece, pessoal? Eu vou fazer um jogo agora, rapidinho, tá? Esse jogo são 10 questões. Deixa eu ver se são 10. Não, são 15 questões do Present Perfect, ok? 15 questões do Present Perfect. Por que eu perguntei de celular? Porque para vocês não aparece a alternativa do jogo. Se vocês acessarem pelo celular, vocês vão ver a minha tela compartilhada e vão ver a alternativa, tá? Então, eu vou pedir que quem não está no celular vai acessar pelo celular essa página que eu vou colocar aqui agora. Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai fazer o jogo, ok? Vamos lá. Esse jogo é numa plataforma chamada Kahoot. Já jogaram Kahoot? Quem está pelo celular, se conseguir entrar num outro dispositivo, num outro computador, vai ser melhor. Se não, pessoal, consegue abrir uma guia nova sem sair de aula, né? Mesmo que esteja assistindo pelo celular, abre uma guia nova para abrir essa página, tá? Então, vocês vão abrir aqui, vão digitar no Google, vocês vão digitar Kahoot, tá? Vocês vão entrar ó, no Kahoot, tem a primeira opção que aparece, diz Play Kahoot, Enter Game Pin Here, tá? Vocês vão clicar nesta tela aqui, nessa primeira opção que diz Play Kahoot. Vocês vão colocar o código do jogo que eu vou fornecer para vocês agora, tá? Então, quem consegue, entra pelo celular. Quem já está pelo celular, tenta abrir uma guia nova, tá? Para quê? Para poder enxergar a minha tela. Tá todo mundo enxergando minha tela? Sim. Beleza.
Porque na minha tela vocês vão ver as alternativas que vocês têm que marcar, entendeu? Vocês vão completar as frases com present perfect. Olha, eu vou passar o código agora do jogo para vocês, tá? Vai abrir uma música, eu já vou tirar. Vocês também aí tem como colocar no mudo, tá? Para não aparecer essa música aí. Pessoal, digita lá 226885. Esse código que está aparecendo aí na tela de vocês, tá? Esse aqui, 226885. Vai digitar e vai colocar. Só que vocês precisam olhar para a minha tela, porque é na minha tela que vai aparecer as alternativas de vocês, ok? Vamos lá. No final não saia, que eu preciso só confirmar se entrou mais alguém em aula, tá? 6 jogadores, vamos lá. 7. Tem mais gente, tá faltando gente. A foto do quadro eu vou mandar no grupo, viu? Para quem quiser copiar ali, acho interessante copiar o conteúdo no caderno. Vamos lá, não vai entrar mais ninguém? Ah, Mauri, isso aí, vamos lá. Enquanto vocês estão entrando, eu vou conferindo se entrou mais alguém aqui que eu não marquei. Pia, Bruna, Bruno, botei, Carol, a Carol entrou, eu não botei. Carol, Emanuele, Jean, João, Manuela, Pedro, Rafael, Estela e Vinícius. Tá, beleza, já conferi todo mundo. Entrou? Temos 8. E aí, o resto não vai participar? Somos 19 em sala. Só vai participar 8? Pessoal, só colocar Kahoot no Google ali, entra onde diz Play Kahoot, vai digitar esse código que aparece aí para vocês, tá? Só vocês têm que ficar olhando para a minha tela, porque a minha tela é que vai dar as alternativas de respostas para vocês, ok? Vamos lá. 10. Posso começar? É isso aí mesmo? Vou começar para a gente não passar muito do horário, tá? Oi, alguém falou? É que não tá entrando o código. O que diz, Ana, no teu? Diz que não achou o servidor. Digitou o código certo? 226885? Sim. Fecha a guia e abre de novo a guia. Vou te esperar. Fecha essa guia do Kahoot, bota outro lá, bota Kahoot, marca a opção do Play Kahoot, né, que vai aparecer para ti, e digita 226885. Porque tá todo mundo aqui, o pessoal, estamos com 12 agora. 13, o Rafael entrou. Conseguiu, Ana? Não, porque não entrou ainda, né? Acho que agora foi. Vamos ver se vai entrar. Tá, mas não apareceu aqui para mim ainda. Agora sim. Feito, pessoal. Vou liberar aqui, tá? 15 questões e eu vou passando aqui para vocês, tá? Vamos lá. Olhem para minha tela e marquem no celular de vocês, tá? Pergunta: Have you espacinho to Bangkok? Qual a alternativa correta? Quanto mais rápido responder, mais pontos ganho. Ah, não sei se dizer, né? Tem tempo. Tem 10 segundos para cada resposta. Só 2 responderam. Tem que ser rápido. Vamos lá.
Última questão, pessoal. Vamos ver, então, como é que ficou o nosso pódio. Em terceiro lugar, Jean. Segundo lugar, Pedro. E primeiro lugar, Luísa. Tá? Quarto e quinto agora aparece ali. Quarto, Amauri. Em quinto, Vinícius. Tá? O que vocês acharam, pessoal? Dava para acompanhar ali? Ver o jogo, ver as perguntas na tela e marcar? Foi tranquilo de fazer? O que acharam? Fácil, difícil? Deu para acompanhar? Não deu? Bom, vou parar minha gravação aqui, né? Romper